Bom, então tá joia. Então vamos para a aula, certo? Então tá bom. Sejam bem-vindas, tá? A nessa aula extra que eu estive conversando com algumas pessoas ontem e aí, vamos ter uma aula para todo mundo se inteirar melhor, tá? Então, que bom. Hoje, 11 pessoas fizeram o cadastro comigo para essa aula de hoje. A Elisângela, lá de Arcos, ela não está conseguindo conectar, né? O problema no celular dela, né? Mas que bom. Então, hoje eu tenho aqui três novatas, tá certo? Então, vamos começar para a gente já ir discutindo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira página que vocês estão vendo aí é a página, é o módulo 1 do material que eu preparei pensando, né, no processo seletivo do Conselho Tutelar, tá? Então, quem vai prestar essa prova em Itaú de Minas, Passos e mais as outras cidades que a gente sabe que tem o processo seletivo, o conteúdo é o mesmo. O assunto é o Conselho Tutelar. Então, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não vai sair fora disso, tá? Então, esse material, ele é composto de 6 módulos, tá? Para a gente poder estudar ele em 6 semanas, tá? O dia de aula normal nosso é na quinta-feira, às 20h15. Agora que vocês já têm o aplicativo aí ativo, então fica mais fácil da gente começar na hora marcada, né? Às 8h15, tá? Então, assim, depois eu converso com vocês separado, né, a respeito do material direitinho. Mas toda quinta-feira, às 20h15, durante 6 quintas-feiras, nós vamos ter aula do estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Bom, até semana passada estava vigorando esse estatuto aí, que a gente entrava na internet e pegava essa fachada dele laranja, um amarelo ovo aí, tá? Mas essa semana o presidente Bolsonaro, através da secretária de Educação, já mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente e agora o que está vigorando é esse estatuto aqui a partir desse ano de 2019. Ou seja, esse estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ele tem uma vigência de 2 anos, tá? Então, esse aqui, ó, atualizado outubro de 2017, então ele vigorou 2017 e 2018. Então, esse ano, 2019, já era o ano previsto mesmo para ter as alterações do Estatuto. Então, semana passada, o presidente Bolsonaro, através da secretária, já liberou, né, o ECA 2019, tá certo? E esse estatuto, ele apresenta 4 principais mudanças com relação ao anterior, tá certo? Que eu coloquei para vocês aqui. Primeira alteração que ele, vamos colocar assim, que ele fez a alteração, que ele instituiu, né? Então ele colocou a partir desse ano a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Então isso aí já é uma novidade para 2019, tá? Segunda alteração, ele instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, tá? Então antes tinha essa iniciativa por parte do governo, mas isso agora faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, tá? Criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, então essas 3 situações não existiam até então, né? E a única mudança, né, do antigo estatuto para o atual foi essa exigir autorização judicial para viagens de menores sem companhia dos responsáveis, que daqui a pouquinho nós vamos falar mais detalhada sobre isso, tá? Então, assim, já que nós estamos num período de eleições, o governo liberou o estatuto agora, no começo do ano, né? Se a gente prestar atenção, ó, edição atualizada em outubro de 2017. Então, já correram e liberaram o estatuto agora em comecinho de 2019, já pensando nessa nova eleição que nós vamos ter a partir de 2020, novos membros do Conselho Tutelar. Então, vamos pensar assim, se nós temos aí uma prova que vai cair 20, 30, 50 questões,
a gente pode ter uma atenção especial com essas 4, porque foram 4 mudanças que teve do anterior para o novo. Então, isso vamos colocar assim, isso é importante para nós, tá bom? Eu tenho mais uma aluna chegando. Elisângela? Elisângela? Peraí que ela está chegando aqui. Elisângela está aí? Bom, daqui a pouquinho ela aparece ali, tá? Então, vamos lá. Então, beleza. Bom, o caderno, a cartilha do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é dividido em 2 livros, tá? Só para a gente entender a estrutura dessa cartilha, tá? Então, ele é dividido no livro 1, que tem a parte geral, tá certo? Por que eu fiz essa divisão, né? Por que eu achei importante colocar essa divisão como, né, no início do nosso estudo? Por quê? Porque, principalmente aqui embaixo, ó, seção 3 da autorização para viajar. Então, essa questão, esse artigo, né, é o artigo 83, ele, até então, ele era muito pouco explorado nas provas do Conselho Tutelar. Como houve essa mudança, aí já pode, quer dizer, quem está formulando a prova já pode fazer uma questão nesse sentido. Deixa eu ver se o pessoal está atualizado com relação às mudanças do Estatuto. Então, essa seção 3, autorização para viajar, que era muito pouco pedido nas outras provas, passa a ter uma atenção especial. E essa primeira parte, 80% das questões que caem nas provas do Conselho Tutelar vem dessa primeira parte aqui, tá certo? Mais especificamente, do artigo 1 até o artigo 88. Então, eu enviei para vocês um estatuto, uma cartilha completa para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada em algumas questões aí, tal. Então, essa primeira parte, 80% das questões das provas que eu montei para elaborar o material de estudo para vocês, eu peguei um total de 15 provas de diversas cidades, diversas regiões, tá certo? Dando mais ênfase, principalmente aqui, Minas Gerais, tá bom? E dessas 15 provas, 80% das questões vieram dessa primeira parte. Então, né, se tem uma coisa que nós temos que pensar, né, friamente, seria nessa primeira parte aqui, onde está o rol maior de questões para cair, tá bom? Nessa segunda parte, que vem já, né, a primeira parte vem muito falando da proteção, do cuidado, da prevenção, do cuidado com a criança e adolescente. Essa segunda parte já vem falando das medidas de proteção, as penalidades, né? E dessa turma aqui, apenas 15% cai as questões referentes a esse total aqui, que é do artigo 89 até o artigo 149, tá? Chama atenção a que essa questão aqui, capítulo 2 das atribuições do Conselho Tutelar. Essa questão é a número 1 das provas do concurso do processo seletivo, tá? Essa questão, eu acho que eu não coloquei, tá? Essa questão, ela caiu em 5% das questões. Ou seja, de um total de 360 questões que eu separei, ela apareceu, me parece que foi 9 vezes, tá? Ou 18 vezes, agora eu não lembro. Mas só sei que o quê? Essa questão, se tem uma questão que vai cair na prova de vocês, é o artigo 136, atribuições do Conselho Tutelar, tá? Então isso, vamos falar assim, ao longo do nosso estudo, nós vamos estar pegando aí pelo menos as 50 questões que mais caem, tá? Para vocês terem uma direção para o dia da prova, vamos pensar assim, se a gente conseguir guardar 30 questões que mais caem, eu digo para você que você acerta, né? Para alguns lugares você acerta toda a prova, para outros lugares é 60%, 80%. Então essa é a nossa intenção, que você classifique numa posição confortável lá na frente, na lista de aprovados. Então,
a top número 1, atribuições do Conselho Tutelar, é a questão que mais cai em prova de concurso, tá? Ela é tão badalada que até no edital tem essa questão, tem esse artigo, né? Que são as atribuições, né? O que o Conselho vai fazer, o que o Conselho faz, tá bom? Então vamos lá. Dessa segunda parte aqui, mais para completar, das 150, a cartilha ela tem um total de 267 artigos. Vamos estudar todos? Claro que não. Por quê? Porque essa turma aqui, ó, dos 150 até o 267, 5% das questões caem. E eu vou mostrar para vocês quais desses 5% que caem. Tá bom? Então é uma parte da cartilha que a gente não tem que se preocupar muito. Tá? Mas tem umas coisas aí que é bom a gente saber, por exemplo, a liberação, né, do menor em casas noturnas, em hotéis, tá? Então tudo está dentro desses 5% aqui que nós vamos estudar lá, tá bom? Então, recapitulando, do artigo 1 até o 88, 80% das questões caem dessa primeira parte. Depois tem do 89 ao 149, e depois do 150 até o 267, tá? Isso nós vamos tirar de letra daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá, ao nosso material. Hoje é quarta-feira, começamos na questão 21. Eu mandei para vocês aí a aula, e caso você não abriu, você pode seguir aqui comigo, que daqui a pouco eu ainda mando para você, né, essa aula gravada ainda que você vai ter. Tá? Então, assim, ó, o material é para ser estudado de segunda a sábado. Então, segunda-feira tem 10 questões, terça-feira 10, quarta-feira 10, 10 até sábado. Então, no material todo, a questão 21 é a da quarta-feira. A questão 31 começa a quinta-feira. Por que eu fiz isso? Para ficar fácil. Porque, por exemplo, amanhã você está em casa, está estudando, de repente tem uma questão que você está em dúvida. Aí você vai, Gilton, responde para mim a 32, certo? Quer dizer, eu sei que a 32 é a da quinta-feira. Então, eu sei que você está caminhando em dia com o material. Então, é só um parâmetro para a gente acompanhar você. Tá certo? Então, vamos lá. Questão 21. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que as entidades de atendimento, acolhimento institucional, liberdade assistida, colocação familiar, internação e outras, são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativas destinadas a crianças e adolescentes. Tá? Então, todas essas casas, essas instituições, né, que o Estatuto prevê para acolher, né, essas crianças e adolescentes. Analise o rol de entidades governamentais ou não governamentais abaixo e identifique as que são encarregadas de fiscalizar as entidades de atendimento. Então, o que eu gostaria que você frisasse? Fiscalizar, né? E então vamos pensar assim, é uma palavrinha-chave dessa questão. Por quê? Porque vamos entender primeiro assim, nós temos aí 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? De cara, eu sei o quê? De cara, eu sei que eu tenho o Conselho Tutelar. Deixa eu só mudar uma situação aqui, tá? Só um instante. Não é esse. Esse. Isso. Tá. Agora sim. Pensa que não, mas isso faz uma diferença enorme. Tá. Então vamos lá. Isso que eu queria, ó. Essa questão 21 é a terceira questão que mais cai na prova. Então, esse cuidado eu tive com vocês, tá? Vocês que estão, né, com a gente nesse caminho, né, rumo à aprovação, eu tive esse cuidado. Então, toda questão que eu colocar para você, eu vou colocar esse ranking aqui
para você saber o quê? Para me dar mais atenção ou mais atenção em determinada questão, tá? Então eu falei para você, o artigo 136 é a questão que mais cai no concurso. Então eu tenho que dar uma atenção especial para ela. Essa questão é a terceira questão mais pedida em provas. Então eu também tenho que dar uma atenção para ela, tá? Então, artigo 3º, né? Estatuto da Criança e do Adolescente prevê entidades, como eu já li. Tá bom. O que está pedindo nessa questão? Quais das entidades aqui abaixo são encarregadas de fiscalizar as entidades de atendimento? Tá? Então, primeira coisa que eu preciso entender, o que são essas entidades? Tá? Primeiro, Poder Executivo Local. Quem que é o Poder Executivo Local? Ou melhor, né? Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é responsável por fiscalizar essas entidades governamentais e não governamentais. Vamos dar um exemplo. Uma APAE, né? Então, quer dizer, o Conselho Tutelar é um órgão responsável por fiscalizar as APAEs, como que eles estão cuidando das crianças, quais são os programas de atendimento às crianças e tudo mais. Então, eu já sei que o Conselho Tutelar tá bom? Depois, Poder Executivo. Quem que é o Poder Executivo? O prefeito, tá? O prefeito é responsável por fiscalizar essas entidades? Não, ele não tem. Eu coloquei prefeito, mas poderia ser junto com ele o vice-prefeito, secretário de educação, as entidades, as categorias dentro da prefeitura. Então, o Poder Executivo não é. Então, eu posso eliminar ele, tá? Poder Judiciário. Quem que é o Poder Judiciário? O juiz, tá? Então, vamos pensar. Em cidades que não têm conselho tutelar, quem é o responsável pela proteção das crianças? O juiz da vara e da infância. Então, Poder Judiciário, ele sim é responsável por fiscalizar essas entidades. Até porque o Conselho Tutelar trabalha junto com o Poder Judiciário. Ele trabalha junto com o juiz da vara e da infância, tá? Então, nós temos aí. Depois, o Ministério Público. Quem que é o Ministério Público? A promotoria, o promotor, né? Então, por isso que a gente vê muita situação assim, né? Fez um mal à criança, né? Liga no promotor que ele bate em cima. Por quê? Porque ele é o principal ligado a essa situação, né, da criança e do adolescente, tá? E a autoridade policial, quem que é? O delegado. O delegado também não tem a função de fiscalizar essas entidades, tá certo? E qual que é a função do policial? Proteger o cidadão, proteger a criança, tudo bem. Mas fiscalizar as entidades não é atribuição da autoridade policial, tá certo? Portanto, para nós, questões certas quais são? Poder Judiciário, Ministério Público e o Conselho Tutelar, tá bom? Que aí, ó, nós vamos às alternativas, tá? Alternativa 3 e 4 né? Eu vi lá que né? Ó, eu vi lá 3 e 4 que certo? Isso, a 3 e 4 né? Então, vou lá. Depois eu tenho a 1 e a 2. A 1 não porque a 1 é o prefeito. 3 e 5, a 5 não porque é polícia. A 3, a 2, a 3, a 4, então, são entidades fiscalizadoras, tá certo? Que são Ministério Público, Conselho Tutelar e Poder Judiciário. E aí eu coloquei no final aqui, ó, o quê? 2 artigos que falam exatamente o que eu estou explicando para vocês. O 95, ele bate em cima. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Tá bom? Então, vamos pensar. Essa questão terceira é o artigo 95. Então, o artigo 95 é o terceiro artigo que mais cai em provas de concurso do Conselho Tutelar. Tá bom? Tá certo? Tá beleza, gente? Faz um joinha assim, ó. Então tá bom. Então lá. Vamos mais, então. Ó, recapitulando, nós temos aí artigo 136, que são as atribuições do Conselho Tutelar. Essa é a questão que mais cai em provas de concurso, tá, do Conselho. E o artigo 95, responsável por fiscalizar as entidades, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar. Tá? Essa é a terceira questão que mais cai. Então, vamos pensar assim, você vai para a prova
né, na data aí da sua cidade, você já tem duas questões que você precisa já estar sabendo. E você já está, né? Que são as atribuições do conselho e as instituições responsáveis por fiscalizar as entidades, que é o artigo 95. Tá bom? Beleza? Vamos mais um? Olha lá. Questão 22. Uma professora de ensino fundamental percebe que uma de suas alunas está com o comportamento alterado, retraído e triste, suspeitando terem ocorrido maus tratos em desfavor da adolescente. Diante disso, a professora leva o fato ao conhecimento da diretora, que deverá. Qual que é a providência que a diretora vai tomar diante dessa percepção da professora? Então, a professora percebeu que a aluna está com comportamento alterado. Ela está, quando fala de comportamento alterado, não quer dizer que ela está mais, né, explosiva. Ela está retraída e triste, suspeitando ter ocorrido maus tratos em desfavor. Aí, a professora comunica à diretora. Qual que é a providência que a diretora vai tomar? Primeiro, não adotar qualquer atitude, porque não é dever dos dirigentes de ensino, mas da polícia militar averiguar a ocorrência narrada. Essa não, né? Estando num estabelecimento de ensino, alguma providência tem que tomar, até porque uma das penalidades, de acordo com o estatuto, é omissão. Então, se a escola omitir, ela também está errando, tá? Bom, e daqui a pouco eu volto, deixa eu só falar essas questões. Não adotar qualquer atitude. Então, essa está errada. Tem que ser tomada uma atitude. Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Ensino, né? A diretora não precisa comunicar à Secretaria de Ensino, porque é um problema que está acontecendo dentro da escola dela. Qual que é a questão certa? Comunicar imediatamente o fato ao Conselho Tutelar para a adoção das providências cabíveis. Por que isso? Porque, aí fala assim, por que comunicar ao Conselho e não comunicar à Secretaria de Educação? Porque o maltrato, os maus tratos ocorridos com aquela criança foi lá fora. Deve ter sido na casa dela, deve ter sido, né, fora dos parâmetros dos muros da escola, tá certo? E mesmo se acontecer dentro do muro da escola, tem que chamar o Conselho Tutelar, tá? Então, por isso que a gente fala, a providência que a diretora toma é o quê? Tá havendo um problema lá na casa da criança. Então, lá na casa da criança, quem que tem o dever de ir lá? O Conselho Tutelar, tá bom? Essa questão é a questão de número 17, né? Quer dizer, se a gente pegar aí as top 20, essa é a 17, a 17ª questão, que mais cai nas provas, tá bom? Bom, e o artigo? Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar e elevados níveis de repetência, tá? Então, isso aqui, esse artigo 56, ele está muito... os próprios pais, né, a família, fica muito atenta a essa questão. Por quê? Porque se a criança começar a faltar muito de escola, corre o risco dela perder também o Bolsa Família. Então, né, o Bolsa Família é atrelado à educação e à saúde. E uma das penalidades, né, de perder o Bolsa Família é a falta excessiva da escola. Tá? Então, esse artigo 56, os pais andam bem, né, pisando em casca de ovo para não perder o benefício. Às vezes não é nem porque o aluno, com medo do aluno aprender ou tomar bomba, é não perder o Bolsa Família, né? Então, beleza. Ó, então, nós temos aqui artigo 136, atribuições do Conselho. Artigo 95, instituições responsáveis por fiscalizar entidades. E agora o 56, né, os diretores comunicarão ao Conselho Tutelar esses casos de maltrato, falta excessiva, né, envolvendo a criança. Tá certo? Então, ó, já aprendemos 3 artigos importantes que a gente, numa prova de 20 questões, eu tenho ali 3 que está dentro do assunto ali, com possibilidade de cair. Tá certo? Vamos mais. Olha lá. Conforme a Lei Federal 8.069/90, que é o Estatuto, né, a criança é, né,
Então, o que é uma criança de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? É uma pessoa até 12 anos de idade incompleto, tá? Então, o que fala isso? O quarto aí para nós? Artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela de 12 a 18 anos de idade, tá? Então, beleza. Por ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela dividiu essas duas fases, né, nessas idades. Até 12 anos incompletos é criança, tá? Completou 12 anos até 18 anos é adolescente, tá bom? Joia. Recapitulando, nós temos artigo 136, primeiro colocado, artigo 95, terceiro colocado, 17º, artigo 56, e o artigo 2º, o quarto mais colocado. Então, uma coisa que eu acho interessante dessas aulas que nós vamos ter é justamente isso. A partir dessas aulas, você vai saber quais as questões que você precisa dar mais atenção, tá? Então, nós já temos aí artigo 136, 95 e 2º. E o que é mais importante? O que fala cada um desses artigos, tá? Eu acredito que depois das nossas aulas, dificilmente você vai errar uma questão dessa, tá? Porque nós vamos falar, às vezes até maçante aqui, para você guardar, para você, né, amanhã, na hora que você for tomar café, você lembrar do artigo 136, se você lembrar, né, tudo que você for fazer, você vai lembrar, né? Pode ver na placa de carro, você vai lembrar do artigo tal, né, que fala isso, tá? Essa é a nossa expectativa. Tá bom? Joia. Vamos lá. Exercício 24. Analisa os requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta. Gente, eu vou até passar na frente aqui, ó. Essa questão, ela não é muito pedida, mas tem uma questão muito interessante. Nós vamos falar muito de família substituta, tá? Então, assim, essa questão diretamente, ela não é muito pedida, mas o assunto dela é, né? Porque família substituta pode ser através de quê? De adoção, de guarda e de tutela. Então, nós vamos falar muito disso ao longo do nosso estudo, tá? Então, apesar dela ser pouco pedida, o assunto dela é muito falado, tá? Então, vamos lá. Requisitos para concessão de pedidos de colocação em família substituta, né? Ou seja, quais são os quesitos, né, para a aceitação de um pedido de colocar um menino numa família substituta. Então, vai lá. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Então, isso é legal. Por quê? Porque, de repente, a pessoa chega lá, né, falou, eu quero, né, adotar, ou eu quero a guarda desse menino. Então, primeiro eles vão olhar o quê? Se esse menino tem parente, né, especificar se tem ou não parente vivo, né, porque se tiver parente vivo, né, o caminho, né, toma-se outro caminho, vamos falar assim, tá certo? Então, essa questão é legal. Qualificação completa da criança ou adolescente de seus pais, se conhecidos, né? Sim, precisa, né, conversar com os pais, conversar com a criança, tá certo? Depois nós vamos ver a que idade que essa conversa é importante, tá? Mas a criança tem que ser consultada se ela quer, né, aquela guarda ou não, tá certo? Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão. Então, quer dizer, o menino, ele passou a ter um adulto passou a ter a guarda do menino, então vai lá no cartório e anexa lá essa certidão de guarda, né, para que fica tudo documentado no cartório, assim como a certidão de nascimento, uma certidão de guarda, de tutela, de adoção, tá? Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente. Claro, de repente o menino ficou sozinho, né, devido aí um acidente, por exemplo. Então, precisa fazer um levantamento se ele tinha direito a bem, se ele tinha direito à herança, tá certo? Porque vai que acontece as duas coisas. Vai que a família adota achando que ele tem herança e não tem, ou então vai que a família adota a criança normal e de repente aparece uma herança aí para a criança.
direitos, né, tal, para a criança. Então, precisa fazer uma declaração, fazer um levantamento para saber se a criança tem algum bem, algum direito, alguma herança, tá certo? Então, as 4 questões aqui, aparentemente, estão corretas. Comprovante de renda e declaração patrimonial do requerente. Do requerente, não, e sim da criança, tá? Então, numa adoção, pouco importa, né, se o requerente, se ele tem uma casa ou se não tem, já que questões financeiras não é empecilho para a adoção, tá certo? Então, essa 5ª questão é a única questão que não está correta, tá certo? Tá? Aí, essa questão que eu falei é a 111ª, pra você ver, né? E aí nós temos, o artigo 165. Então, lembra no começo que eu falei que as questões das 150 em diante eram muito pouco pedidas? É o que aconteceu aí, tá? Mas é bom a gente saber, né, algumas coisas com relação a isso, tá? Bom, recapitulando então, artigo 136, atribuições do Conselho Tutelar. Artigo 95, instituições responsáveis por fiscalizar as entidades governamentais ou não. Artigo 56, os diretores comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maltratos com os alunos. Artigo 2º, considera-se criança a pessoa até 11 anos de idade incompletos, né, tal. E o artigo 165 são requisitos para concessão de pedido de colocação em família substituta, tá? Então, beleza, ó. 1, 2, 3, 4 questões que já estudamos e mais a 136, que foi o início do nosso trabalho aí, tá bom? Tá bom, gente? Tá indo legal? Tá sendo claro? Então tá bom. Então vamos lá. Isso, Leme? Tá certinho? Então tá bom. Então vamos lá. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. A respeito do poder familiar, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Vale lembrar o quê? Em toda questão do Conselho Tutelar, das provas, sempre tem palavras que entregam a questão, tá? Então a gente vai prestar bastante atenção, às vezes até grifar algumas questões, principalmente nesse sentido, tá? De pegar alguma palavrinha ali que detona a alternativa, que aí a gente fica sabendo que não é, tá bom? Então vamos lá. O que ele quer saber? A respeito do poder familiar. Joia. Vamos lá. Aos pais incumbe o dever de sustento e guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, beleza, né? Aos pais incumbe os deveres ali em cima, no interesse desse, a obrigação de cumprir e fazer cumprir a determinação judicial. Então, beleza. Até então, nada desabona, né? Depois fala, a falta de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, essa questão não está certa. Por quê? Porque perda de recursos materiais não é motivo suficiente. Vamos dar um exemplo? De repente a pessoa nós tivemos aí, né, os desastres ambientais, né? Então, de repente, passou lá uma chuva lá, passou uma avalanche lá, derrubou a casa da pessoa. É uma perda de recursos materiais. Mas isso não quer dizer que a pessoa, porque perdeu a casa numa enchente, por exemplo, ele corre o risco de perder a guarda do filho. Então, isso não é motivo, né? Então, a falta de recursos materiais ou a perda de recursos não é motivo para perder a suspensão do poder familiar, né? Então, eu já guardei que a letra A está certa, né? Então, vamos lá. Em hipótese alguma, a condenação criminal do pai ou da mãe implicará a destituição do poder familiar, né? Então, onde que essa questão está errada? Né? Vamos pensar assim, o pai e a mãe foi preso e aí perdeu o poder familiar, né? Aí entra aquela questão assim, de repente o cara pegou 20 anos de cadeia e ele tem uma criança de 4 anos. Quem que vai cuidar dessa criança? Né? Então, quando fala assim, em hipótese alguma, o X da questão está aí. Quer dizer, tem algumas hipóteses que o pai ou a mãe é preso
ou é recolhido em algum lugar, que eles perdem o poder, né? Porque, por exemplo, de repente tem o pai ou a mãe, ou os dois, tá? Envolvido com droga, tá? Então, isso é uma possibilidade de perder, de perder o poder familiar, tá? Então, a gente não pode falar o quê? Em hipótese alguma. Não, porque tem algumas situações que perde sim, tá? Então, a C está errada por causa dessa primeira frase ali, em hipótese alguma, tá? Depois, letra D. O pai suspenso ou destituído do poder familiar fica desobrigado de contribuir para o sustento do filho. Esse desobrigado está errado. Quer dizer, o fato do pai estar suspenso ou dele perder o poder familiar não desobriga ele, né, de contribuir para o sustento do filho. Tá certo? Tá aí uma das razões porque existe, né, aquela ajuda ao pai, por exemplo, que está preso. Então tem o auxílio prisão, auxílio não sei o que chama, né? Peraí, cara. Pode falar, Miriam. Auxílio reclusão. É isso, né? Então tem o auxílio reclusão. Por quê? Porque uma vez que o pai ou a mãe foi detido, né, ele não perde, né, a obrigação, né, ele não deixa de ser, né, o direito de cuidar do seu filho. Né? O direito não, ele não fica desobrigado de. Senão ficaria fácil, né? O cara vai preso e não precisa cuidar do filho dele mais. E não, isso, né, não quer dizer. Tá? Então ele tem um auxílio reclusão, que vai dar o amparo para o filho dele lá. Né? E a letra E, a sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar não poderá ser averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. Então essa questão está errada também. Por quê? Porque uma vez que teve a sentença de decretar a perda ou a suspensão do poder familiar, lá atrás falou que poderia, né, anexar essa sentença à certidão de nascimento da criança, tá? Então, porque isso tudo precisa ser documentado, e o melhor lugar para documentar isso seria o quê? No cartório, tá? Então, havendo uma sentença, né, que decreta perda ou suspensão do poder familiar, então é feito um documento, e esse documento é anexado ao registro de nascimento da criança, porque a partir daí outra família vai, né, assumir aquela criança. Então, isso precisa estar documentado. Tá certo? Da mesma forma, lá tem uma pergunta que fala justamente isso. Acontecia muito isso antigamente, né? De um fazendeiro ir lá numa casa, por exemplo, pegava a filha do empregado, levava para a casa dele para ela ser empregada lá dele. Lá, né? E às vezes o fazendeiro morava em outra cidade. Então, isso, o que acontecia? Ele até poderia fazer isso, mas ele tinha que ir lá no cartório da cidade e assinar um termo lá de guarda, ou de adoção, ou de tutela daquela criança, daquela adolescente. Tá? Então, isso não acontecia. Tá? Então, é justamente isso. Adotou, tutela, guarda, perda do poder familiar, tem que anexar junto ao cartório. Tá? E isso tudo, gente, artigo 22. E eu não coloquei no 22 a ordem, mas coloquei aqui, ó. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. É a 16ª questão que mais cai em prova de concurso. Tá? Caberá ainda, no interesse desse, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Tá? Então, beleza. Artigo 22, a 16ª questão que mais cai em provas de concurso do Conselho Tutelar. Né? Questão 26. O Estatuto traz as conquistas básicas do Estado Democrático de Direito em favor da criança e do adolescente para o interior da instituição escolar. Nesse sentido, analise as afirmativas que seguem. Então, vamos entender lá. O Estatuto traz as conquistas básicas do Estado Democrático de Direito em favor da criança e do adolescente.
para o interior da instituição escolar. Então, beleza. Então, está colocando o que é, né, as conquistas, tá, para a criança lá na escola, vamos falar assim, tá? Bom, o direito à educação das crianças e dos adolescentes configura-se com os direitos de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Essa está certa, né? Então, quer dizer, seja rico, seja pobre, seja na cor que for, os direitos iguais e condições para o acesso e permanência na escola, isso é direito, né, integral, tá? O ensino fundamental, de 1ª a 9ª série, é obrigatório, gratuito e direito público subjetivo, né? Então, isso também é verdadeiro, né? Agora, o que é direito público subjetivo, né? Então, porque, tipo assim, se existe direito público subjetivo, existe o objetivo, né? O que é o direito público subjetivo? Então, o próprio nome fala. Lá em cima falou, o Estado Democrático de Direito são conquistas básicas do Estado Democrático de Direito. Tá? Então, isso caracteriza para nós o quê? Um direito público subjetivo. Alguém conquistou um direito para mim exercer, para eu exercer. Tá? Então, isso aqui é direito público subjetivo. Tá? Então, o direito à criança a ir à escola, isso é um direito subjetivo, quer dizer, alguém conquistou esse direito para a criança. Tá? Agora, a criança tem que ir na escola. Aí isso é um direito objetivo. Objetivo de quem? Da criança. Então, o subjetivo é aquele direito que ele ganhou de alguém, que ele adquiriu de alguém. Agora, o ir na escola é um direito objetivo da criança. Por quê? Porque ela tem que ir na escola. Tá? Um outro exemplo seria assim, eu saio da minha casa, né, então eu tenho ali a iluminação pública. Isso é um direito público subjetivo. Alguém batalhou uma lei municipal, estadual e federal para garantir o meu direito à iluminação pública. Tá? Mas chega lá amanhã, eu tenho que pagar o imposto por um serviço, por um produto que eu vendo. Então isso é direito público o quê? O objetivo, quer dizer que eu tenho que pagar esse imposto. Então, o direito público subjetivo é quando alguém conquista alguma coisa para mim. E o direito público objetivo é quando eu tenho que fazer aquilo ali. Tá certo? Tá? Então, essa questão também está certa, porque é direito da criança no fundamental. Tá? Então, a questão 1, beleza? Questão 2 também está beleza. Vamos virar a página. Beleza. As crianças e os adolescentes têm direito de serem respeitados por seus educadores. Isso, entretanto, não lhes dá o direito de contestar os critérios avaliativos. Tá? Essa questão está errada. Por quê? Porque o direito de reclamar, de contestar, de elogiar, de valorizar, todos têm os direitos. Tá certo? Agora, não é porque eu vou contestar um critério avaliativo que eu vou ter que ser atendido, tá? Então, as crianças e adolescentes, elas têm direitos respeitados, inclusive, de contestar um critério avaliativo. Mas não quer dizer que eu vou ter que os educadores têm que aceitar, tá? Então, a gente tem que pensar assim, eu posso contestar, eu posso criticar, eu posso elogiar, eu posso valorizar. Mas não quer dizer que o outro vai ter que fazer porque eu fiz uma dessas coisas. Tá? Então, essa está errada justamente por causa desse não aqui. Porque a criança tem o direito de contestar, sim. Tá? Bom, 4. As dificuldades enfrentadas pelas crianças e pelos adolescentes, essencialmente das classes mais carentes da população, em permanecer na escola, não são consideradas pelo Estatuto. Tá? Então, essa também está errada. Tá? A criança, ela tem o direito à escola pública e ela tem o dever de ir, e os pais, os responsáveis, têm a obrigação de colocar a criança dentro da escola, tá? Seja ela de classe alta, de classe média, de classe baixa, tá? Então, o Estatuto fala que é uma obrigação, é um direito da criança à educação, mas ele fala também que os pais e os responsáveis têm que empurrar a criança para a escola, tá? Então, essa também está errada.
no ranking nosso, é a 31ª questão. Tá? Vamos mais. Questão certa, então, para nós é a 1 e a 2. Questões que estão corretas. E o artigo? Artigo 53. Tá? A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Tá? E aí tem todos os itens aqui para você estudar em casa. Certo? Tá? Recapitulando, artigo 22, aos pais incumbe sustento, né, sustento, guarda e educação dos filhos menores. E artigo 53, a criança ou adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Tá? Então, nós temos aí o 16º e o 31º. Tá? 27. Tá? Essa é uma questão bem interessante. Apesar de ser a 19ª, eu achei bem legal essa questão. Maria é candidata a uma vaga de membro do Conselho Tutelar de Benito Novo. Ela apresenta os seguintes requisitos. Reside no interior do município, tem comprovada idoneidade moral, tem formação acadêmica de nível médio, nasceu em 1999, no momento não conta com cobertura previdenciária. Né? Então vamos analisar. Quando, né, se vocês leram o edital, né, porque a maioria das pessoas não lê o edital, né? Se você lê o edital, o que acontece? São 3 critérios para a pessoa se inscrever, se candidatar como membro do Conselho Tutelar. Primeiro, residir no município. Então, aqui está falando, residir no interior do município. Não tem problema, tá? Ela faz parte ali, né, do território daquele município, então ela pode. É como se a pessoa morasse na zona rural, né? Então, não tem problema. Ela mora na zona rural do município que vai ter aquela eleição. Então, ela pode. Comprovada a idoneidade moral, beleza. Formação acadêmica de nível médio, apesar de que em Passos estão pedindo nível superior, tá? Mas, né, a maioria pede nível médio. Tem cidade que pede até nível fundamental. Então, escolaridade, né, se não estiver especificando no edital, não é requisito para se candidatar no conselho. Nasceu em 1999, essa é a questão errada. Não é, Miriam? Né? Essa é a questão errada. Por quê? Porque para ser conselheiro tutelar, a pessoa tem que ter acima de 21 anos. Né? Então, quem nasceu em 99 tem 20. Tá? E no momento não conta como cobertura previdenciária. Quer dizer, vamos pensar que a pessoa, de repente, ou ela está desempregada, ou ela é um autônomo que não tem registro nenhum. Isso também não é requisito para impedir, isso não é nenhum impedimento para ser candidato ao Conselho Tutelar. Tá certo? Então, essa questão errada, qual que é? A letra E. Não pode ser aceita com base no requisito 4. Qual que é o requisito 4? Ela tem que ter 21 anos. E lá fala que ela nasceu em 99. Tá bom? Joia? Então, o que eu coloquei? 19ª, né? Então, beleza. Ó, artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Em algumas cidades, fala da escolaridade, tá? Mas de acordo com o estatuto, não precisa. A cidade, de acordo com o Conselho Municipal, né, determina ali, abaixo dessas 3 nacionais, vem as estaduais e municipais. Então, a cidade pode adotar ali alguns quesitos a mais ali, tá? Então, beleza. Gente, recapitulando, artigo 22, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Artigo 53, a criança ou adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa. Artigo 133, para candidatura a membro do Conselho Tutelar. Essa questão é a 19ª que mais cai, né? Joia. Aí, entra agora o artigo 28. O que fala o artigo 28? Assinale a alternativa correta relacionada à autorização para viagem de criança e adolescente, tá? Essa é uma das mudanças que
teve do estatuto do ano passado para esse, tá? Então, essa questão, deixa eu só marcar aqui, ó. Ela é a 45ª questão no ranking das que mais caem. Mas, sinceramente, de 45ª, ela vem aqui para frente. Por quê? Porque ela foi uma das mudanças. Então, se na prova for pedir alguma coisa atualizada com relação ao novo estatuto, essa é uma questão que passa a ser de 45ª, ela passa para ser lá a segunda, terceira. Porque é uma questão que tem grande chance de cair, tá? E o que muda? A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua. O que muda não. Qual que é a questão certa, né? A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, vamos dar um exemplo. Nós aqui, aqui em Itaú de Minas não tem fórum, é a comarca de Pratápolis, tá? Então, a criança, ela pode sair, eu posso pegar a criança daqui em Pratápolis sem, né, precisar de autorização. Eu estou dentro da comarca, tá? Passos e São João Batista do Glória, mesma coisa, né? Os dois têm a mesma comarca, tá certo? Então, beleza. Agora, o que está errado? Toda criança com 10 anos completos poderá viajar fora da comarca onde residir, desacompanhada dos pais, sem expressa autorização judicial. Então, essa está errada. Por quê? Porque se a criança tem 10 anos, se é 10 anos, se a pessoa tem 10 anos, ela é criança. Então, para ela viajar desacompanhada dos pais, ela precisa de uma autorização judicial, tá? Na letra C, qualquer criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro se estiver com autorização expressa de um dos pais. Então, essa está errada, tá? Uma criança não pode sair do país sem uma autorização. Imagina, né? Para sair daqui na outra cidade precisa de uma autorização, imagina para sair do país, né? Expressa de um dos pais. Sabe lá, né? O momento ali que está vivendo os pais, não é verdade? Tá? Então, essa está errada. Somente em caso exterior, desde que o país mantenha relações comerciais com o Brasil, né? Então, aí, mesma coisa. Né? Uma criança nascida em território, para ela sair do país, ela precisa de autorização judicial, tá? Então, aí tem todo aí o artigo 83, tá? E um detalhe, né? Nessa cartilha que eu passei para vocês, ela fala da mudança do artigo, mas ela não consta no artigo a mudança, tá? Então, vamos entender. O que fala o artigo 83? Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial, tá? Isso é o artigo 83 antigo. O que fala o novo? O novo foi alterado o artigo 83, que passa a vigorar, mas ele não fala se o adolescente pode, né? Ou seja, ele subentende que o adolescente pode, porque ele fala que nenhuma criança poderá viajar fora da comarca. Ele não fala nada do adolescente, tá? Então, essa nova, essa que passa a vigorar agora, ela deixa bem claro que é a criança, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar desacompanhado dos pais, tá? Então, deram uma, né, vamos pensar assim, fecharam uma brecha aí, tá certo? Porque até então uma adolescente poderia, tá? Então, isso é importante a gente colocar. É a 45ª questão, mas eu volto a dizer para vocês, é uma questão que tem grande chance de cair nessa prova, porque é uma das mudanças do ECA anterior para o ECA 2019. Tá bom? Tá joia? Beleza. 29. Considerando que a colocação da criança ou do adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, analise as afirmativas que seguem. Olha aí. Considerando a colocação da criança ou do adolescente em família substituta, tá? Então, vamos falar assim, a colocação da família substituta nós temos em 3 possibilidades.
guarda, tutela ou adoção, tá? Primeiro, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Então, essa questão está certa. Por quê? Porque a criança ou adolescente, vira e mexe, ela vai ser ouvida, né? Então, isso aí, respeitando, né, a sua idade, o seu desenvolvimento, né? Então, beleza. Tratando-se maior de 9 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. O que está errado aí? 9 anos, tá? Tratando-se maior de 12 anos de idade. Por quê? Porque criança não tem essa possibilidade. Como é que a gente diz? Né? Esse salto, né? Será necessário o seu consentimento colhido em audiência, quer dizer, essa opinião da criança junto a isso é só a partir da adolescência. Aos 9 anos, os pais ou responsáveis, né? 3. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, né? Claro, imagina, né? Tem uma criança lá assim, tal, vamos lá, já vamos arrumar uma família para você, beleza. Não é assim. Então, primeiro tem que ter o quê? Um acompanhamento gradativo daquela família, com aquela criança, e posterior também, né? Então, vira e mexe, o promotor chama lá para ver como é que está caminhando as coisas. Ou a psicóloga, né, da promotoria também. Então, é feito aí um acompanhamento. Então, essa está certa. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou de adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial, né? Então, vamos lá. A colocação em família substituta não admitirá transferência, tudo, sem autorização judicial. Tá certo. Quer dizer, ela só vai autorizar mediante o quê? Uma autorização judicial, tá? Assinar a alternativa correta, então nós temos o quê? A1, A3 e A5. As erradas foram A2, por causa dos 9 anos, e A4, por causa dessa sem autorização judicial. E A5? Eu não li A5? Eu pulei A5, hein? Verdade, eu pulei A5. Não, A4. A1? Peraí. Tá certo, né? A1, A3 e A4. O que está A4? A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança. Ah, tá certo, não admitirá. Tá certo? Não admitirá sem autorização judicial. Eu não vi o não ali de trás ali. Tá? Então, verdade. A colocação de família substituta não admitirá transferência sem autorização. Tá certo? Tá? Ela autorizando sem substituição, aí que tá errado. Tá? Então, essa 4 tá certa sim. O não tá escondidinho ali atrás ali. Tá? Beleza. Ajuda aí, Miriam. Tá? Joia. Olha aí o artigo 28, ó. O que eu falei aqui? Ah, tá. Eu esqueci de falar isso, ó. Não apareceu, mas vai aparecer lá na frente. Artigo 28. Lembra que eu falei lá atrás da questão da família substituta, 111ª, uma questão que quase não cai. Mas quando o assunto é família substituta, cai muito. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela e adoção, independente da situação jurídica da criança, tá? Gente, olha lá embaixo. Artigo 28. É a segunda questão que mais cai em provas do Conselho Tutelar. Então, vale lembrar. Primeira questão que mais cai, atribuições do Conselho Tutelar. Segunda questão que mais cai, a colocação em família substituta. Então, esse artigo 28 precisa dar uma olhada no 28, no 29, no 30, porque é justamente que vai falar da colocação em família substituta, adoção, guarda e tutela. Então, isso aí precisa ficar bem claro quando ocorre cada uma dessas fases, cada uma dessas colocações, tá certo? Então, olha lá, o 136 é a que mais cai e o 28 é o segundo que mais cai. Nós já estudamos o terceiro que mais cai e o quarto que mais cai. Então, quer dizer, de um modo geral,
nós estudamos as 4 questões que mais caem em provas do Conselho Tutelar. Ao longo do material, a gente vai estudar todas as que mais caem, tá? Gente, e a 30, né? A 10ª questão da quarta-feira. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a política de atendimento aos direitos destes seja realizada por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em relação às linhas de ação da política de atendimento à criança ou adolescente, registre V para a ação pertinente e F para a ação não pertinente. Vamos lá. Serviço de identificação e localização de pais responsável crianças e adolescentes desaparecidos. Esta é verdadeira, né? Quer dizer, uma das ações, como fala lá, ó, realizada por meio de um conjunto articulado de ações, né? Então, quer dizer, um desses serviços, identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Inclusive, é uma criação, né? É um da instituição dessa lei agora, né? De criar, né? A identificação, a procura dessas crianças desaparecidas, né? Vamos lá. Políticas e programas de assistência social em caráter seletivo para aqueles que deles necessitam. Onde está errado isso? O seletivo, tá? Então, políticas e programas de assistência social em caráter o quê? Integral, tá? Então, isso tudo nós não podemos separar aquele que necessita daquele que não necessita. Lembra que eu falei? Seja rico, seja pobre, seja de qualquer cor, né? Os direitos são iguais. Então, não é caráter o quê? Seletivo, tá? Então, essa questão, ela é falsa. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção. Isso nós sabemos que existe, né? É uma campanha que é feita contínua, né? De famílias acolhedoras, né? Em Passos tem essa, né? Não tem? Tem, Miriam? Passos tem, Pratápolis tem, aqui também tem, né? A Miriam está falando ali, tá? Então, essa campanha, né, de famílias acolhedoras. Então, essa é verdadeira. Depois, serviços especiais de prevenção e atendimento psicossocial às vítimas de maus tratos, exploração, abuso, entre outros, tá? Isso aqui também é o quê? Verdadeiro, tá? Então, quer dizer, quando acontece uma situação dessa, de maus tratos, exploração, abuso, né, então existem, né, ali serviços, né, pessoas que vão dar um amparo para essas vítimas desses maus tratos, exploração. É o caso que acontece agora né, é um problema sério que acontece, por exemplo, com essa panha de café, né? Então, muita denúncia aí de trabalho escravo, né? Uma vez que é denunciado e pega alguma situação dessa, então tem todo um serviço ali de amparo a essas pessoas vítimas dessa exploração, né? Então, isso é verdadeiro. Políticas e programas destinados a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Então, esse é um dos papéis do Conselho Tutelar, né? Favorecer esse direito à convivência familiar. Vale lembrar o quê? Que quando a gente fala lá atrás de família substituta, né, primeiro a gente entende o quê? Ao passar a guarda, adoção e tutela, primeiro são esgotados todas as possibilidades da convivência familiar, tá? Então, depois que esgotou as possibilidades, não tem mais jeito, aí sim procura uma outra situação para a criança, né? Então, essa aqui também está certa. E aí nós temos o quê? Letra B, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 tá? Beleza, gente, artigo o quê? Artigo 87, são linhas de ação da política de atendimento do Conselho Tutelar, né? Então, ó, dessa segunda parte, nós temos o artigo 133, critérios para a candidatura do Conselho Tutelar, artigo 83, é o alvo, né,
da mudança do ECA 2019, né, que nenhuma criança poderá viajar, né, como é que fala lá? Nenhuma criança poderá viajar desacompanhada dos pais, e aí ele coloca a ressalva o quê? Criança ou adolescentes menores de 16 anos, né? Artigo 28, a colocação em família substituta é a segunda mais badalada para nós, e o artigo 87 são linhas de ação da política de atendimento, tá? Então, ó, eu coloquei esse segundo aqui, tá? Porque nós temos o primeiro lá, nós temos esse segundo aqui, é uma questão para a gente ver o quê? Artigo 28, artigo 29, artigo 30 e, se não me engano, até o 31, que vai falar da adoção, guarda, tutela e essa família substituta, tá? E vale lembrar o artigo 83, que fala da, né, autorização para viajar. Essa autorização para viajar passa de 45º para a linha de frente lá, porque faz parte da mudança do governo para 2019. Certinho? Tá? Gente, nossa aula acabou. Tá certo? Tá? Foram, né, o compromisso sempre vai ser esse, né? 10 questões, tá? Para a gente poder discutir direitinho aí e estudar de maneira eficaz, tá bom? Vale lembrar para você, lógico, eu vou mandar essa aula para vocês recapitular, né, tudo que nós estudamos, tá? E é sempre assim, a gente sempre vai bater em cima dos artigos, do que fala esses artigos, porque nós precisamos chegar no dia da prova afiadinhos. E nada melhor do que a gente fazer uma questão e recapitular ela, fazer a segunda, recapitular as duas, para a gente poder guardar, tá? Como eu disse para vocês, vocês não vão poder ver o artigo 136 na rua, você vai lembrar que é atribuições do Conselho, artigo 28, colocação em família substituta. Amanhã vocês podem olhar a placa de casa, vocês vão lembrar do artigo, placa de carro, vocês vão lembrar do artigo. Essa é a nossa intenção, tá? Onde vocês vê número, vocês vão lembrar que artigo que é e o que está falando esse artigo, tá bom? Tá joia? Bom, quero ouvir da Miriam. O que você achou dessa aula, Miriam? Só um minutinho, não fala ainda não. Vou ouvir de cada uma de vocês. Pode falar. Eu amei a aula. Eu tinha, assim, esclareceu algumas dúvidas, claro que a gente sempre tem dúvidas, e para mim foi perfeita. Não é que bom. A Miriam já é conselheira tutelar, viu, gente? Então ela está tentando a reeleição, tá bom? Sim. Se Deus quiser, né? Vamos Deus lá, quiser. O que você achou da aula? Eu? Desculpa, Gilton. Meus filhos aqui junto, os assistentes. Não, deixa eles. Adorei sua aula. Ficou muito mais claro, porque eu tenho dificuldade em leis, né? Mas ficou muito fácil de entender. Como eu já fui sua aluna, eu já sabia que a gente teria um excelente professor aí para nós. Obrigada. Foi muito bom. Joia, obrigado a você. Né? E a Zulema? Oi. O que você achou da nossa aula? Eu gostei bastante da aula também, e desse jeito fica mais fácil para a gente estudar, né? Que vai explicando tudo direitinho, tudo. Eu queria só fazer um ressalto a hora que falou do auxílio reclusão, que não são todos que têm o direito. Tem direito só aqueles que são trabalhadores registrados que são presos. Os que são autônomos, eles não têm, os filhos não têm direito a esse auxílio, não. Legal. São presos. Já esclareceu para nós aqui, né? Tá? Então, ó, só voltando ao que a Sulema falou. Não são todos os reclusos, né, que têm direito ao benefício, tá? São somente aqueles que já trabalhavam, né, vamos dizer assim, carteira assinada, né? Isso. Então, só os que estão em carteira assinada. Os que não têm carteira assinada não têm direito. Ah, tá. Então, ó, valeu. Né? Isso é importante para nós, tá bom? Gente, então nossa aula encerrou. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã nós vamos ter uma aula do módulo 2, tá? Então, amanhã eu espero vocês no mesmo horário
E agora com uma vantagem, né? Que vocês já têm o link direitinho, nossa aula começa, né, 8h15 da noite, tá bom? Certo? Tá joia. E eu vou conversando com vocês ao longo do dia, tá bom? Muito obrigado para vocês, fique com Deus, até amanhã. Até, boa noite. Boa noite.